Amigas, amigos, eu estou aqui com Lucas Pedretti, Marcos Pestana e Pedro Ivo Teixeirense. São 3 professores, pesquisadores, que ganharam o prêmio Memórias Reveladas, da 4ª edição, em 2017, depois eles me corrigem, e de lá para cá, a área técnica do Arquivo Nacional trabalhou para que esse prêmio, como deve ser, o resultado desses trabalhos fosse publicado, mas, estranhamente, isso não acontece e eles vão explicar por que não está acontecendo. O Lucas, eu vou dar uma lidinha aqui, vocês me perdoem. O Lucas é historiador, doutorando em Sociologia no RJ, é professor de História do Ensino Básico da Rede Pública, foi vencedor deste prêmio em 2017 com a obra Dançando na Mira da Ditadura, Baile Soul e Violência contra a População Negra nos anos 1970. O Pedro Ivo Teixeirense é doutor em História pela UFRJ. É autor do livro A Invenção do Inimigo, História e Memória dos Dossiês e Contra-Dossiês da Ditadura Militar Brasileira, 1964-2011. Ele atualmente é pesquisador pós-doutor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT Propietas. Marcos Pestana é doutor em História Social pela UFF, publicou o livro A União dos Trabalhadores Favelados e a Luta contra o Controle Negociado das Favelas Cariocas, 1954-1964. Aliás, eu vou querer ver os trabalhos todos depois, se vocês puderem, eu vou adorar, tá? Por favor. Foi contemplado pelo prêmio Memórias Reveladas com o trabalho Remoções de Favelas do Rio de Janeiro, Empresários, Estado e Movimento de Favelados, 1957, 1973. Ele dá aula no Colégio de Aplicação do Instituto Nacional de Surdos, INES. Lucas, você está com a bola, por favor, toca. Bom, então, Bob, primeiro a gente queria agradecer muito o espaço que você está dando aqui para essa situação que a gente está vivendo e começou a denunciar desde a semana passada. E, basicamente, antes da gente entrar na situação específica, é importante situar o que é o Memórias Reveladas e esse prêmio, né? O Memórias Reveladas é uma política pública que foi construída em 2009, de difusão de acervos relacionados ao período da ditadura militar, uma política pública extremamente bem sucedida, conduzida de uma forma muito bem feita, né, desde que foi criada, e num contexto em que as políticas de memória, de reparação, de verdade e de justiça, né, no Brasil, como a gente sabe, são muito limitadas, muito problemáticas. Então, nessa área de arquivos, o Memórias Reveladas, que é vinculado ao Arquivo Nacional, sempre teve um papel muito importante, né, dentro desse conjunto mais amplo. E o prêmio de pesquisa Memórias Reveladas, por sua vez, também se destacou dentro dessa política pública mais ampla, que é o Memórias Reveladas, como um espaço de publicação de obras de muita qualidade acadêmica que foram feitas a partir de acervos reunidos nesse centro de referência Memórias Reveladas. Já foram feitas 3 edições até aqui, né? Cada uma delas premiou 3 trabalhos. Esses trabalhos foram publicados na forma de livro. Esse prêmio enfim, ele parte de uma avaliação anônima dos trabalhos que são enviados. Tem um júri composto por acadêmicos nacionais e internacionais de enorme respeito dentro da academia, né? Não só na historiografia, mas de outras áreas também do conhecimento. E então, né, em 2017 foi publicado o edital da quarta edição do prêmio, e nós, né, com nossos trabalhos, fomos contemplados aí com muita honra, muita felicidade, muito orgulho por esse edital, e nossas obras, então, seriam premiadas, né? Eu, particularmente, escrevi sobre, como diz o título do trabalho, sobre a questão do racismo durante a ditadura, a partir de documentos da polícia política, tentando mostrar essa questão de como o mito da democracia racial influenciou a repressão do regime. E, enfim, vou passar também para os colegas falarem um pouco dos seus trabalhos, porque eu acho que isso é importante também. São trabalhos que são perspectivas distintas, mas inovadoras de alguma maneira, né, e contribuiriam, de certa forma,
o debate acadêmico, historiográfico sobre o tema. Então, da nossa parte, havia uma expectativa muito grande, né, de que esses trabalhos pudessem ser publicados o mais breve possível. Mas, Lucas, antes até de começar, e como é que o Arquivo Nacional está tratando disso, dessa questão? Quer dizer, os artigos de vocês deveriam ser ou deveriam ter sido publicados já no Arquivo Nacional. Isso não aconteceu e por quê? Depois a gente entra no... Entendeu? O que aconteceu? Pedro ou Marco podem pegar essa bola? Eu posso falar, né? Tem uma trajetória já, né? A gente teve, né, a publicação em Diário Oficial do resultado da premiação em setembro de 2018, e esse edital estipulava que os trabalhos contemplados deveriam ser publicados em até 2 anos, portanto, até setembro de 2020. Então, a gente já está aí com um atraso de 1 ano e para completar 1 mês daquilo que estava estipulado, né, regulado pelo edital. No primeiro momento, né, dentro do prazo dos 2 anos, a gente teve, acho que uma experiência comum de todos nós, né, uma interlocução constante com a área técnica do arquivo, o pessoal responsável pela diagramação, revisão, produção da capa, enfim, todas essas etapas foram sendo sucessivamente cumpridas, como típico, né, da atividade, né, da publicação de livros, da edição de livros. Mas, finda essa etapa, né, que para todos nós, embora com temporalidades um pouco diferentes, para todos nós, essa etapa de produção do livro, ela terminou antes dos 2 anos, né, estipulados como período de publicação, mas após esse período, né, a gente entrou numa outra fase, que era o momento propriamente de, enfim, imprimir e publicar os livros, que demandaria, evidentemente, a abertura de processo licitatório para contratação de uma gráfica responsável por isso, enfim, uma série de passos burocráticos para concretizar. E, desde então, é aí que, enfim, começam aquilo que a gente pode caracterizar como os problemas e entraves, né? A gente ficou um tempo, né, sem comunicação, até que, salvo engano, em junho de 2021, né, portanto, passados 9 meses, né, do prazo que deveria ter sido publicado os livros, a gente teve um contato com uma oferta por parte do arquivo, né, de que fosse publicados em e-book os livros, enquanto não saía a publicação impressa, né? E foi a partir daí que nós 3 entramos em contato, né? Porque a gente estranhou um pouco, né? O e-book não estava contemplado, não estava descrito como um dos elementos do edital e já estava se caracterizando um atraso relativamente prolongado na publicação. Então a gente começou a conversar e a gente respondeu coletivamente ao arquivo, indicando que a gente tinha sim interesse no e-book, mas que ele, né, para a gente só fazia sentido se fosse publicado junto com o livro impresso, ou posteriormente, e não antes, como era a proposta que eles estavam fazendo. E também, como eles não apresentavam uma cronologia ou uma previsão de prazo para publicação impressa, a gente também fez esse questionamento, né? Pedindo que fosse indicado para a gente em que estágio se encontrava o processo de publicação e qual era a previsão, né? A gente recebeu uma resposta muito evasiva, né? Basicamente dizendo que, colocando, né, que existia um processo burocrático em andamento, de contratação e tal, mas sem qualquer previsão, sem qualquer explicitação do andamento específico do processo. E a gente triplicou, né, essa resposta, né, demandando um cronograma preciso, que tinha sido a nossa primeira reivindicação. Né? A gente queria um cronograma, qual é a previsão, quais são as etapas que faltam, e essa mensagem nunca foi respondida. Né? A gente reafirmou esse pedido 1 mês depois, o arquivo não respondeu, o que a gente avalia como muito grave, né? Uma instituição pública que deixa de prestar informações das suas atividades em relação àqueles que, né, estão, digamos, relacionados por contrato, né, com o arquivo. Então, esse foi o primeiro... 2 coisas. A primeira é que me parece que a resposta do e-book é tipo, me tirem dessa, ou vamos lançar na surdina aqui. E a segunda é a seguinte, quem dirige o Arquivo Nacional? A gente nem tem muito noção assim, de quem hoje está na direção geral do Arquivo Nacional. O que a gente sabe é que, por quase 2 décadas, o arquivo teve um mesmo diretor, que, enfim, institucionalizou o arquivo e tocou... Que era o professor Jaime Antunes, que foi durante a gestão dele em que esse prêmio foi lançado, que esse projeto Memórias Reveladas foi lançado. E desde 2017, né, ou 2016, na verdade, a gente tem tido uma sucessão de pessoas assumindo a direção do arquivo,
sobre as quais a gente não consegue nem, enfim, num processo que a gente não consegue nem acompanhar, né? O Arquivo O Nacional, nome, no momento, vocês não sabem nem quem é, então. não sei, a gente não sabe nem O arquivo está ligado ao Ministério da Educação. Ministério da Justiça e Segurança Pública. E, enfim, o Arquivo Nacional passou por problemas da ordem do tipo, a gente teve recentemente um ex-diretor, né, dessa sucessão aí de diretores que foram sendo colocados, né, nessas trocas, que a gente não entende muito bem as razões, um diretor que foi condenado pela justiça por usar o auditório do arquivo para cultos evangélicos. Né? Quem era ele? Também não vou me recordar o nome, mas é uma... Mas a gente... Não, eu só estou perguntando que já ficava mais fácil para os nossos amigos e amigas saberem, mas isso a gente vai colocar aqui, sem problema. Qualquer busca no Google, né? Então o que a gente sabe hoje da direção do arquivo é que não parece haver um interesse, digamos assim, de pensar o arquivo como um órgão estratégico, né, de produção de políticas públicas, de difusão do conhecimento, né, de transparência, de acesso à informação. Pedro Ivo, manda, aproveita que você está no ar, que às vezes está caindo, porque você está longe, né? Eu estou longe, a conexão está ruim, né? Eu nunca tinha utilizado esse programa, não sei se é a ausência de uma conta, não sei. Mas você está fora do Brasil, é isso? isso? Eu estou toda hora caindo. Você está fora do Brasil. Nesse momento eu estou na Alemanha. E estou chegando no Brasil agora em novembro. Uhum. E perdi parte da conversa, mas pude ver que foi feita uma caracterização do processo, né, que vem acontecendo desde 2018 até esses últimos acontecimentos que, na verdade, estão bem marcados a partir de junho de 2021. Né? Então, na prática, o que eu acho que um aspecto que eu gostaria de destacar é que existem, obviamente, interesses pessoais de nós três na efetivação da publicação de nossos trabalhos, de nossas teses, de nossas... É óbvio, existe um interesse pessoal. E existe, por outro lado, uma série de problemas profissionais que nos atingem pelo fato de que nós não temos as publicações. A não publicação acarreta problemas profissionais. Evidentemente. Você não tem uma publicação para apresentar no concurso público ou para conseguir um financiamento de uma pesquisa ou algo desse tipo. Mas, para além dessa dimensão pessoal, existe também uma dimensão do trabalho do historiador e dos pesquisadores que estamos preocupados com a questão da manutenção do Memórias Reveladas e das funções do Arquivo Nacional. Porque, para ficar evidente nessa conversa, Bob, que não existe um conflito de nossa parte com a instituição do Arquivo Nacional. Pelo contrário, existe uma preocupação com a manutenção das funções do arquivo e com a preservação dessas políticas públicas de memória que o Estado brasileiro demorou décadas para conseguir implementar. Desde o final da ditadura, nós estamos lutando para a implementação de políticas públicas de direito ao acesso à informação, à verdade, à história. Então, existe uma preocupação com o público, com o interesse público. E o Arquivo Nacional precisa cumprir as suas funções como uma instituição pública. Eu estou conversando com vocês e, para mim, pela primeira vez, então está ficando muito claro para mim que o motivo da não publicação é que vocês estão tratando em diversos campos da ditadura. Eu acho que nesse momento, nesse exato momento, a gente não tem, na minha avaliação, nós não temos elementos evidentes para dizer que houve uma ação deliberada desse ou daquele indivíduo que trabalha no Arquivo Nacional. Agora, todo o procedimento que desde 2019 o governo federal brasileiro tem adotado naquelas iniciativas de políticas públicas, no tratamento da questão da comissão de anistia, no tratamento da comissão de morte e desaparecidos políticos no Brasil, nas políticas públicas de memória e acesso à informação no Arquivo Nacional, indicam sim que isso é um episódio que está a essa política negacionista e de tentativa de desmantelamento das políticas públicas relacionadas ao acesso à informação com relação ao período da ditadura. Era isso, Luca. Eu pergunto para quem de vocês quiser responder, mas eu posso dizer que o Arquivo Nacional está se recusando a publicar um trabalho que ele já deveria ter publicado.
ou não é isso? Pois é. Acho que Nosso medo é que seja isso, né? Daí a nossa iniciativa de tornar pública a questão também, né? Porque a gente tentou, depois desse primeiro contato, né, sobre o qual o Marco e o Pedro falaram, em junho, em que a gente afirmou que só tinha interesse em publicar o e-book junto da publicação nos termos do edital, ou seja, da publicação impressa, e dessa resposta evasiva sobre a qual o Marco mencionou, depois disso a gente voltou a tentar entrar em contato com o arquivo em outras 2 oportunidades, nos meses de julho e agosto, e não obteve resposta. Tentou um pedido de lei de acesso à informação, cujo prazo foi estendido, foi prorrogado, e no último minuto, já da prorrogação, eles responderam nos enviando um processo, que era o processo de seleção das obras, sendo que a gente tinha pedido aquilo que dizia respeito ao processo de licitação e publicação das obras. Então, essa ausência de respostas, essa ausência de um cronograma, essa ausência de um diálogo franco, né, da parte da instituição em relação a gente, que nos levou a fazer essa denúncia com o receio de que esteja acontecendo isso, né, de que o arquivo esteja, de alguma maneira, não querendo publicar as obras por conta do tema. Os indícios é que o arquivo está arquivando, por hora, o trabalho de vocês, é isso? Sim, e acho assim que tem um contexto também, né? Que tem a ver com o próprio arquivo, né? Então, o próprio prêmio Memórias Reveladas é um prêmio de periodicidade de 2 em 2 anos, e desde o edital que nós fomos contemplados, que foi no edital lançado em 2017, não foi lançado um novo edital. Então, se a gente considerar essa periodicidade de 2 anos, deveria ter saído um 2019, que é justamente o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? E não saiu até hoje, e não há, até onde se sabe, não há previsão para que saia, né? O próprio Memórias Reveladas, as suas atividades estão muito mais limitadas, né? Eu acabei de dar uma olhada há pouco tempo no Facebook do Memórias Reveladas, a última publicação é de junho de 2020, né? Então, assim, tem uma série de indícios que apontam que o programa, né, para ser eufemístico, né, o programa não é valorizado, o programa Memórias Reveladas, é política de memória, não é valorizado no âmbito do arquivo, né? Nesse período de 2019 para cá. E acho que isso se coaduna com outras, com posturas similares, né, do governo em outras áreas, né? O Pedro mencionou a comissão de anistia, de mortos e desaparecidos, mas acho que a gente pode pegar também um exemplo que está com alguma repercussão na mídia agora, que é muito significativo, que é o filme Marighella também, né? Que se tentou, né, não por uma censura explícita, mas por todo tipo de entrave burocrático, inviabilizar a exibição pública do filme, né? E acho que nesse sentido até um pouco mais parecido com o que a gente está experimentando, né? Que, enfim, que não há uma afirmação, e não creio que vá ter uma afirmação de que há um veto à publicação dos trabalhos, mas que a burocracia não dá indícios de que se move no sentido de cumprir aquilo que lhe cabe, né? Não, e pelo contrário, dificulta, né? Não presta informações, enfim, todo esse tipo de coisa. E dentro dessa questão do contexto que você fala, figuras lamentáveis, como o Damares, como aquele cidadão que está na Fundação Palmares, quer dizer, não é só ali, né? Você tem um episódio muito claro, episódios muito claros mostrando o que está acontecendo, né? Marco, então me fale sobre a nota, essa troca de notas com o Arquivo Nacional, por favor. Então, Bob, na verdade o que aconteceu é o seguinte, a gente conversou com um jornalista que estava interessado no tema, ele, né, a partir daí da publicação, o Matheus Leitão, né, publicou a coluna expondo, em linhas gerais, o que a gente tinha relatado, fazendo a avaliação dele, e, salvo engano, no dia seguinte, o Arquivo Nacional publicou uma nota, né? Uma nota bem curta, sintética, que, na verdade, não oferece as respostas que a gente, de fato, está demandando e que acho que são o cerne da questão, né? Ou seja, por que... Bom, vou começar pelo que ela não diz. Ela não diz por que está demorando especificamente a publicação e não diz quando vai ser publicado, que são, né, são os elementos fundamentais do que a gente tem questionado. O que ela diz? Diz que eles ofereceram para a gente a publicação em e-book e que a gente rejeitou e que os contemplados por outro prêmio, que o arquivo também é responsável, aceitaram e os e-books já estão saindo. Mas é uma tergiversação, porque a questão do e-book a gente não recusou peremptoriamente, né? A gente buscou atrelar ela àquilo que está no edital, porque o e-book não está no edital. Então, se a gente está falando sobre o prêmio... Isso pode ser judicializado? Olha, acredito que sim, né? Se a questão não se resolver, não houver uma...
enfim, uma indicação clara de que isso vai se resolver, eu acho que é o caminho que vai restar, né? Existe, evidentemente, esse movimento de pressão pública, né? Que acho que, enfim, essa conversa que a gente está fazendo aqui colabora para isso, né? Dá visibilidade à questão, não só a nossa questão específica, mas a questão das políticas de memória, tal como têm sido tratadas pelo arquivo, pelo governo, né? Mas acho que o caminho judicial é uma alternativa que, enfim, a gente tem conversado, a gente evidentemente não descarta, porque, enfim, é uma forma de obter os nossos direitos, né? Enfim, e garantir que o arquivo cumpra não só com o que acordou com a gente, mas também aquilo que acordou com a sociedade brasileira quando instituiu o prêmio, quando foi incumbido de ser um dos responsáveis pela política de memória acerca do período ditatorial, né? E agora, o que é curioso é que o arquivo foi muito rápido para responder uma coluna da Veja, evidentemente tem repercussão, mas ainda não respondeu os nossos e-mails de julho e agosto, né? Então, assim, isso caracteriza também uma diferença no tratamento de uma instituição pública, né, em relação aos cidadãos, né? Ou seja, o jornalista que tem uma repercussão imediata, o arquivo responde no dia seguinte. E, né, aqueles que, enfim, não têm essa presença pública tão imediata, continuamos esperando, vai fazer agora 3 meses uma resposta, né? Quando vocês quiserem, eu estou curioso de saber o que era o trabalho de cada um. Se vocês puderem tocar a bola já. O meu trabalho também foi fruto de uma pesquisa de doutorado, né, mas na Universidade Federal Fluminense. O trabalho foi orientado pelo professor Marcelo Badaró Matos. A ideia é retomar um tema que foi, digamos, muito visitado pela antropologia, pela sociologia nos anos 70, 80, né, que é o tema das remoções de favela no Rio de Janeiro, e que só recentemente, já depois dos anos 2000, tem sido objeto de investigação da história como uma disciplina, né? Enfim, a contribuição que eu tentei dar foi de enquadrar esse processo de remoções de favela, que costumeiramente ele é associado à ação do Estado em sentido restrito, né, da burocracia estatal, dos governos e tal, tentar enquadrar a partir de uma concepção mais ampla do Estado, contemplando a conexão, a articulação entre o empresariado articulado na sociedade civil e o próprio aparato estatal, né? Então, tentei, de alguma maneira, demonstrar como que as formulações do empresariado foram o fundamento teórico, enfim, e metodológico das políticas de remoções, como que empresários também estiveram por dentro do aparelho de Estado executando essas remoções, né, empresários, seus representantes e tal. E, ao mesmo tempo, como também empresariado e Estado atuaram para, de alguma maneira, sufocar o movimento de favelas que impunham uma resistência a esse processo de remoções, né? Tanto pela via da repressão policial, mas também pelo conflito, né? A disputa ideológica no interior dos próprios movimentos de favelados, né? O empresariado investiu nisso, formando lideranças para atuar nesses espaços, enfim, uma série de mecanismos, né? Então, tentar situar, foi minha intenção, né? Tentar situar essa política de remoções que vai dos anos 60 aos anos 70, nessa disputa mais ampla, né, que envolve a instituição da ditadura, né, o projeto ditatorial como um projeto do empresariado, não apenas um projeto dos militares, e a remoção de favelas como parte desse projeto empresarial e todas as disputas que atravessaram esse projeto, né? Marco, que dados você poderia ter, assim, a princípio, que deem a dimensão disso que você encontrou? Bom, eu tenho dados relativos, por exemplo, à presença de empresários em cargos públicos que operacionalizaram a repressão, as remoções, né? Seja na Coab, que era encarregada de edificar os conjuntos que recebiam os removidos, seja na Secretaria de Serviços Sociais, que ajudava, digamos, a preparar os moradores das favelas para remoções, seja na Coordenação de Habitação de Interesse Social, que era o órgão criado pelo governo federal ditatorial para supervisionar esse processo. Então, a gente tem, seja no BNH, que financiava as operações, então, em todos os aparelhos do Estado envolvidos com o processo, a gente tem a presença de empresários operando essas políticas diretamente. Mas também, no campo da formulação, eu pesquisei entidades, né, mantidas por empresários, seja associações setoriais, mas também entidades mais amplas, de fundo político mesmo, como o IPES, né, que já é um pouco mais conhecido, no seu papel como articulador fundamental do golpe de 64, empresários do setor da construção, do setor imobiliário, que desenharam projetos de políticas públicas habitacionais, que, de alguma maneira, foram o fundamento daquilo que o Estado ditatorial executou depois, né? E você tem, por exemplo, de que ano a que ano foi isso? Você quantificou e procurou e pesquisou?
O programa de remoções ele se estende de 1962, né, com o governo Lacerda, até 73, mas em 68 ele é federalizado, passa para o âmbito do governo federal, deixa de ser uma atribuição estadual. Agora, articulações do empresariado na sociedade civil visando influenciar, direcionar as políticas habitacionais, e em especial, em particular, visando, né, obter a remoção de algumas favelas, e notadamente as favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? O bairro da Lagoa foi, por exemplo, a área onde tiveram mais favelas removidas. Esse tipo de coisa existe desde décadas muito anteriores, nos anos 40. Você pesquisou qual período? Então, eu peguei um pouco desses antecedentes, mas o meu marco mais importante de início é o ano de 1957, que foi criada uma entidade chamada Instituto de Pesquisas e Estudos do Mercado, que era mantida por empresários do capital imobiliário, do capital construtor, que formulou esse instituto, né, com esse verniz científico, né, formulou o primeiro projeto de remoção que fazia diferenciação das zonas da cidade, dizendo que justamente as favelas que deveriam ser removidas eram das áreas valorizadas e que as favelas das outras áreas não precisavam ser removidas, que foi, né, que a geografia dessa proposta do IPM é exatamente a geografia da proposta que foi colocada em prática pelo projeto de remoções. Então, esse ano de 1957 é chave, né? E só como uma curiosidade, assim, para fechar essa resposta, vale dizer que o responsável técnico, né, tinha um responsável, digamos, pela parte técnica arquitetônica, né, urbanística, no IPM, nessa entidade, mas tinha um responsável também pela parte mais social, que era um sociólogo franco-argentino, Jean-Marie de Maillot, que foi simpatizante do nazismo, enfim, organizador de grupos simpatizantes do nazismo, né, então também passa por essa constelação política de extrema-direita, enfim, e de vinculações fascistas também. Você chegou a quantificar o número de remoções, não? Mesmo que não fosse um objetivo primordial? Então, esses dados a gente já tem, né, por parte de pesquisadores, em especial a Alicia do Prado Valadares, uma antropóloga, né, que ela indica a cifra de 140 mil removidos de 62 a 73. Há uma suspeita de que sejam dados subdimensionados, né? Uhum. Mas, enfim, eu também, como você falou, não era o foco da minha pesquisa quantificar, então também não fiz esse levantamento, né? Eu trabalhei com os dados dela, que são dados robustos a partir de, né, dos documentos públicos do próprio aparelho de Estado, né, dos órgãos que operacionalizaram as remoções. Então, enfim, tem algum grau de veracidade, verossimilhança, imagino, porque eles precisavam daqueles dados para operar a própria política deles, né? Mas existe uma desconfiança de que sejam subdimensionados. De toda maneira, vale marcar que a população do Rio de Janeiro, da cidade, era de 2,5 milhões de pessoas, salvo engano, em 1970, né? Então 140 mil... é 5% da população. Exatamente. Essa ordem de grandeza. Não é bastante relevante. Né? Lucas Pedretti, qual foi o seu trabalho, esse trabalho ainda não publicado, assim como dos demais, no Arquivo Nacional? Pois é, como eu falei rapidamente no início, meu trabalho se chama Dançando na Mira da Ditadura, e ele trata da experiência, enfim, foi uma dissertação de mestrado defendida no Programa de História Social da Cultura, da PUC-Rio. A orientadora foi a professora Larissa Correia, que inclusive muito me alegrou de ter escrito um prefácio para o livro, né, que um dia há de sair, e basicamente é uma tentativa de trabalhar com uma documentação que a gente começou a pesquisar ainda no âmbito da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que demonstra a perseguição, a repressão do Estado ditatorial, né, das polícias políticas estaduais, que eram o DOPS, e dos órgãos federais de informação, né, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, contra manifestações culturais negras, né? Fundamentalmente contra os bailes de música soul, que naquele momento eram a principal forma de lazer de uma juventude negra e trabalhadora que vivia nos subúrbios e nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Foi um fenômeno que mobilizou, enfim, centenas de milhares de jovens negros ao longo de todos os anos 70, um fenômeno cultural e social a partir do qual os termos do debate racial no Brasil foram redefinidos, de certa forma, né? Na medida em que eram festas de celebração de uma identidade, de uma beleza negras, né? E isso colocava em xeque a questão do mito da democracia racial, que era um pilar ideológico fundamental para a ditadura. E então a ideia era um pouco trabalhar com essa documentação para tentar pensar como
o regime ditatorial também aprofundou essa dimensão que historicamente marca o nosso sistema de justiça, as nossas polícias, que é o racismo institucional. E aí eu faço questão de ressaltar que a documentação, né, foi fundamental para esse trabalho, né? Documentação da polícia política e dos órgãos de informação. Então, foi por conta de que no passado foi bem feito um trabalho de proteção e difusão de alguns acervos relacionados à ditadura, né, porque outros a gente segue não podendo ter acesso, que a partir de 2011, né, principalmente com a Lei de Acesso à Informação, um conjunto muito amplo de novos documentos veio à tona e abriu bastante o leque de temas e objetos, né, que a gente poderia pesquisar enquanto historiadores. Então, essa defesa, né, do Arquivo Nacional, dos acervos, tem a ver também com a ideia de que há muitos temas que estão para ser pesquisados, que podem render dissertações, podem render teses, podem render documentários, podem render reportagens, né, que precisam, né, e para isso a gente precisa que essas políticas públicas estejam funcionando, estejam de pé. E outro ponto que eu acho assim, muito, muito importante mencionar, enfim, o Pedro está tendo essa dificuldade de conexão, mas Marco, eu e Pedro nos conhecemos na época das Comissões da Verdade, né? Nós três, de alguma maneira, trabalhamos nesses órgãos de formas distintas, na nacional, na estadual, colaboramos com esses órgãos. Então, vocês já estão marcados. Basicamente, para além disso, né, eu queria ressaltar que essas pesquisas, esses temas, né, tanto o que Marco pesquisa, o que eu pesquiso, o que Pedro pesquisa, são fruto de um contexto de discussão coletiva sobre uma revisão historiográfica em relação ao que foi a ditadura, uma revisão do ponto de vista do debate público, né, sobre o que foi a ditadura, e que estão muito conectados com debates contemporâneos, né, a questão da violência nas favelas, a questão da violência contra a população negra, do racismo institucional, a questão da perseguição, né, e dos dossiês contra militantes e ativistas. Então, portanto, são trabalhos que tentam dialogar um pouco com essas agendas, né? E Lucas, dialogam também em vários dos temas que você está tocando com agora. Sem dúvida nenhuma. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você vê o episódio de Paraisópolis com 9 mortos o ano passado, e tantos outros, exatamente, baile funk, a mesma coisa, né? O cenário muito parecido, a ação das polícias a mesma coisa, ou muito parecido, né? Para além dessa dimensão, né, da repressão a manifestações culturais negras, que não começou, né, em 64, pelo contrário, a gente pode remontar o samba, as manifestações né, das religiões de matriz africana no início do século, a capoeira, mas, enfim, essa concepção específica sobre a democracia racial, sobre o mito da democracia racial, voltou com muita força, né, nos últimos tempos. Então, um dos últimos documentos que eu trabalho na dissertação, cronologicamente falando, é um relatório de 88 do Exército, tratando da manifestação que o movimento negro fez na Presidente Vargas sobre a denúncia da farsa da abolição, né, nos 100 anos da Lei Áurea. E é um documento em que o Exército está falando sobre o pretenso racismo, né, como o movimento negro criava, né, um conflito que não existia na sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira teria sido marcada pela harmonia, né, entre as raças, pela relação sem traumas entre negros, brancos e indígenas, e que agora o movimento negro importava do exterior um conflito que não existia aqui, uma discussão que não existia aqui, e portanto, esse movimento era caracterizado como subversivo, como um braço do movimento comunista internacional, esse tipo de coisa, né? Lucas, desculpe te interromper, mas olha que coisa, o que você está falando foi há 33 anos e a gente continua ouvindo exatamente esse mesmo discurso. Pois é, porque o Exército estava escrevendo isso em 88 e figuras como Mourão, né, a essa altura do campeonato, estavam em um certo estágio das suas carreiras militares já, né? E não é à toa que o Mourão vai ser o cara que vai falar que não existe racismo no Brasil já como vice-presidente da República, né? Isso. Então,
sem dúvida nenhuma, são temas que estão dialogando com questões que estão colocadas para a gente agora. O atual ministro da Defesa, Braga Neto, nega ter existido uma ditadura, usa aqueles eufemismos habituais, e o que esse episódio mostra é exatamente o que é uma ditadura. Porque se você, num regime supostamente civil, você está vivendo isso, vocês estão vivendo isso, imagine o que é numa ditadura, propriamente dita, às claras, ostensiva. Pois é, eu acho que é muito grave, né, que a gente esteja... É isso, né, a gente esteja vivendo um episódio que, de alguma maneira, espelha muito o autoritarismo que foi o objeto dos nossos estudos, né. Mais uma vez, a gente não quer acreditar que possa estar havendo uma censura no Arquivo Nacional. Né? Não, eu certamente acho que vocês não devem acreditar, mas eu me permito acreditar com todas as forças. A gente entende que a nossa preocupação é que o arquivo se comprometa com a publicação. Nosso interesse fundamental é que esses livros venham ao mundo para que a gente possa colocá-los na discussão acadêmica, colocá-los na discussão pública, né, para que também aqueles prejuízos particulares, individuais, profissionais que o Pedro mencionou, a gente possa, de alguma maneira, superar. Então, nosso interesse é só esse. A gente entende que essa nota ela foi bastante insuficiente, né, como o Marco falou, ela não fala sobre aquilo que deveria falar e tenta tergiversar, né, e trazer outros temas à tona, mas também a gente lê a nota como o arquivo, de certa maneira, apesar de uma forma evasiva, reafirma ali a posição do edital. Então, a gente vai cobrar agora, né, não só que o arquivo cumpra o edital, mas que cumpra essa palavra que está na nota pública, né, porque nos termos do edital existe uma obrigação pública, né, vinculada ao direito administrativo para que os termos desse edital sejam cumpridos, e agora existe um compromisso público e político da instituição, por meio dessa nota, de que nossos livros vão sair da forma como o prêmio previa. Né? Então, nosso interesse é único e exclusivo em fazer com que os termos do edital sejam cumpridos, e que as políticas públicas, né, desse campo sejam protegidas de ataques negacionistas, né? Lucas, eu queria dizer que o único interesse do canal Bob Fernandes, do meu canal, da minha equipe, é que as coisas sejam expostas da maneira mais clara possível. Vocês, evidentemente, têm a posição que lhes cabe e eu tenho a posição que me cabe, que é ver esse episódio como ele verdadeiramente é. No meu entender, não existe como se levar um ano para ter uma resposta, sendo que quando sai uma reportagem, respondem praticamente no dia seguinte. Eu passo agora a palavra para o Pedro, para que fale sobre o trabalho dele, e encerro agradecendo a todos vocês, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, que eu espero que seja brevemente publicado. Bem, o trabalho que eu apresentei ao Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas, ele foi o resultado da minha tese de doutorado desenvolvida no programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre os anos de 2013 e 2017. Ao longo desse período, eu tive o privilégio de ser orientado pelo professor Carlos Fico. Bem, a minha pesquisa se baseou na análise de 2 conjuntos documentais que, embora tenham sido elaborados ao longo de diferentes períodos históricos, estabelecem entre si vínculos de natureza bastante diversa. De um lado, eu estudei a documentação que a ditadura militar produziu sobre a trajetória de alguns brasileiros e brasileiras que foram considerados, na lógica do regime autoritário, inimigos do Estado. A essa massa documental que os órgãos de informação e repressão organizaram entre as décadas de 1960 e 1990, eu dei o nome de dossiês da ditadura. Por outro lado, eu analisei a documentação que esses mesmos indivíduos que haviam sido enquadrados no perfil de inimigos do Estado organizaram sobre suas próprias trajetórias quando ingressaram com pedidos de reparação junto à Comissão de Anistia, criada no ano de 2001. Portanto, esse conjunto de documentos seria organizado 25, 30, 35 anos depois das perseguições sofridas. E eu me refiro no meu livro a esses documentos como os contradossiês da ditadura.
O livro procura responder uma questão muito relevante no entendimento da perseguição promovida pela ditadura militar. Como se organizaram as narrativas elaboradas por órgãos oficiais de informação e repressão durante a ditadura militar inaugurada em 1964, e ao mesmo tempo como se processou o funcionamento de um conjunto de instituições que buscaram produzir discursos oficiais com pretensão de verdade histórica. A análise dessa documentação deixou evidente que a atribuição de sentido ao conceito de subversão e a própria identificação dos inimigos do Estado variou ao sabor de inúmeras contingências, levando os órgãos da ditadura a produzir o que no livro eu chamo de um verdadeiro inventário de arbitrariedades contra as vítimas do regime. Ao mesmo tempo, eu me dediquei a pesquisar como são apresentados os testemunhos de vítimas de violações de direitos humanos em contextos transicionais após o encerramento da ditadura, ou seja, o momento em que há a adoção de medidas de justiça de transição pelo Estado brasileiro. A documentação que eu pesquisei no acervo da Comissão de Anistia foi apresentada por vítimas da ditadura, que foram os responsáveis por coligir, por produzir e finalmente por organizar esse material quando requereram direitos e benefícios garantidos pela legislação brasileira. No meu livro, eu analisei 3 agrupamentos que seriam perseguidos ao longo das 2 décadas de ditadura. O primeiro desses agrupamentos foram indivíduos que seriam apresentados pelo sistema repressivo como os responsáveis por uma suposta crise política nacional. Os acusados foram identificados como subversivos políticos. E dentre os personagens que sofreram os efeitos punitivos da justiça revolucionária ainda em 1964, foram estudados os documentos relativos a Leonel Brizola, a Almino Afonso, Celso Furtado, a Miguel Arraes e a Francisco Julião. Além dos subversivos políticos, um segundo grupo de perseguidos, que é analisado no meu livro, se refere a essa ampla definição dos subversivos armados. Eu estudei os documentos que foram organizados sobre Valdetar Antônio Dornelles, que participou da primeira tentativa de reação armada contra o regime militar ainda em 1964, e também a participação de Fernando Gabeira, Alfredo Sirquis e Inês Etienne Romeu. O terceiro conjunto documental analisado diz respeito às perseguições sofridas por homens e mulheres que foram acusados de subverter os valores morais e os bons costumes nacionais. Esse grupo incluía artistas, ativistas, homossexuais, travestis, intelectuais, escritores, funcionários públicos, profissionais do sexo, enfim, uma infinidade de indivíduos que foram acusados de atividades moralmente condenáveis e foram chamados de subversivos morais. Eu analisei os processos de José Eduardo Brasil e José Adonias, que eram funcionários de carreira do Itamaraty e foram perseguidos, e da escritora Cassandra Rios. Muito obrigado.